Boa noite, amigos do Facilitando Acupuntura. Tudo bem com vocês? Hoje tentando pela segunda vez fazer essa leiturinha. Eu tentei fazer essa leiturinha mais ou menos 2 semanas atrás e infelizmente o Instagram não colaborou. Então eu espero que hoje o Instagram colabore com a gente aqui. Pessoal, ando meio sumida, boa noite para todo mundo que tá chegando. Oi, Thiago, oi, Sara, oi, Célia. A Chica tá falando boa noite aqui para vocês também. Gabriela, Anabela, todo mundo aí, muito boa noite. Pessoal, então vamos a alguns recados e vamos a leiturinha logo em seguida. Eu andei um pouco sumida daqui, não estava conseguindo entrar. Foi um primeiro semestre muito cheio de atividade, graças a Deus. Então teve congresso internacional, tive que entregar muito trabalho para fora. E eu estou de mudança, né? Eu vou me mudar de casa nos próximos dias, então eu não estou conseguindo cuidar facilitando dos vídeos do consultório, tudo, e ainda vir fazer as leituras. Mas eu não esqueci de vocês, então eu estou aqui para cumprir a minha missão, para cumprir aqui a minha promessa de que eu faria uma leitura. Outra coisa, a leitura que eu vou fazer hoje é desse livro aqui, que é maravilhoso, que é a Essência Feminina, nos textos clássicos chineses. É um livro da Elisabeth Rochat, pela editora Inserir. E para quem não conhece, a Elisabeth Rochat, gente, ela se não for dos maiores, é o maior, né, nome da medicina chinesa em leituras clássicas do mundo hoje, tá? O que eu entendo sobre a Elisabeth? Quem conhece ela com certeza vai ser de uma opinião muito parecida com a minha. Aqui no Brasil, a gente aprende a medicina chinesa, aprende a acupuntura muito com base nas coisas que a gente decora. Para que serve tal ponto? Qual que é a sequência do meridiano? Qual que é a ação da víscera X? Qual é a função do órgão Y? E muito pouco a gente para entender a essência daquilo. Por que o baço está relacionado à preocupação? Por que o elemento terra ele é o elemento da transformação? A gente não pensa muito nisso. Então a gente estuda muito no automático, decorando tabelas, decorando coisas. E a Elisabeth, ela é uma especialista em textos clássicos chineses. Então ela traz toda a explicação filosófica por trás daquilo que a gente aplica no consultório, mas que muitas das vezes a gente não tem a alternativa, não tem a opção de aprender com outra pessoa. Então a Elisabeth vai estar no Brasil, começando no dia, estou olhando ali atrás no meu quadrinho, Elisabeth começa a dar aula aqui no Brasil no dia 12 de agosto e ela vai dar 4 seminários, começando dia 12, 13 e 14 em Campinas, depois 16 e 17, 19, 20, 21, 22 e 23 de agosto em São Paulo, ok? Então, assim, são vários temas que ela vai dar. A Elisabeth, ela é francesa, tem tradutor, você não precisa aprender a falar francês em menos de um mês, em 20 dias, nada disso. Tem tradutor. Então, aproveitem a oportunidade de fazer parte, vai ser presencial. E, gente, é só entrar em contato com o Editor Inserir. Quem está trazendo a Elisabeth para o Brasil é a Editor Inserir. E eu espero que vocês tenham a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, assim como eu estarei no evento e vou conhecer a professora Elisabeth pessoalmente, ok? Então, depois que acabar a leiturinha de hoje, entrem em contato com o Editor Inserir e reserve a vaga de vocês nos seminários. Então, vamos lá, gente. O que eu separei para vocês hoje? A fisiologia feminina, a saúde da mulher está muito em evidência atualmente em medicina chinesa, né? Então as pessoas querem trabalhar a menstruação, a fertilidade com base na medicina chinesa. E vem crescendo esse movimento de cada vez mais mulheres procurarem aí o acupunturista para regular a menstruação, para tratar TPM, para melhorar a fertilidade, para tratar sintomas de menopausa. Então hoje eu escolhi um texto desse livro, A Essência Feminina, que fala sobre o fígado, e aí eu vou ler e vou fazer aqui a minha interpretação do texto para vocês. E nos dias 19, 20 e 21, o seminário da Elisabeth Rochat será a respeito de fisiologia feminina, e no domingo, no dia 21, eu estarei junto com ela numa mesa redonda e nós vamos discutir a saúde da mulher juntas. Então, quem for para o seminário vai conhecer a Elisabeth, vai me conhecer também e vamos discutir saúde da mulher juntos. Então, boa noite para todo mundo que me falou boa noite que eu não consegui responder. Vamos ao texto então, gente. Quem tem o livro, Chica vai passar, porque se ela não passa na frente da tela, ela não fica feliz. Deixa eu tirar a gatinha daqui agora, né? Então, vamos lá. Quem tem esse livro aqui, A Essência Feminina,
Por favor, abram na página de número 38 e eu vou ler a respeito do fígado para vocês. Eu vou olhar para baixo agora, porque eu preciso ler, tá? E depois eu olho para cima para poder ver se vocês têm alguma dúvida a respeito. Elizabeth diz o seguinte: o fígado armazena sangue, mas o duplo aspecto do fígado significa que, ao mesmo tempo, domina a liberação do sangue, o fluxo e a colocação em movimento, que é o impulso dado a todo movimento e circulação. Então isso, para quem já estuda a medicina chinesa, já sabe que o fígado ele é um cara que armazena sangue, mas ele é um órgão que manda sangue para onde precisa, sob demanda. Então, se você vai correr uma maratona, o fígado vai mandar lá o sangue para sua coxa. Se você almoçou e tem comida no seu estômago, o fígado vai mandar o sangue para que a digestão seja possível. Então, é isso que ela está falando. Ele armazena o sangue, mas ele também coloca o sangue em movimento. É o movimento do fígado no lado yin, armazenando o sangue, e no lado yang, dando impulso a toda a circulação, enviando e se espalhando. Como sempre, o yin é a base do yang. É apenas porque o fígado é capaz de manter o sangue que também é capaz de dar a força correta a todos os impulsos e circulações que se deslocam para o exterior. Então aqui ainda está no mesmo. A capacidade de armazenar o sangue é uma capacidade yin do fígado. A capacidade de movimentar o sangue é uma capacidade yang do fígado. Todos os órgãos têm yin e yang neles, na função deles, e no fígado é representado pela função yin de armazenar e yang de movimentar, de expulsar o sangue, se assim for preciso. Isso é particularmente importante na fisiologia da mulher. Primeiro, a atividade yin de manter o sangue, com a coleta e armazenamento do sangue no útero. Segundo, a função do fígado de enviar o Shu-Xie. Shu significa estar relaxado e à vontade, sem nenhuma tensão. Mas, ao mesmo tempo, o caractere chinês significa espalhar-se e limpar, para que haja a ideia de abrir o caminho. O significado geral de Shu é que também não há obstáculo ao movimento na circulação, nem tensão, nem aperto ou pressão. Ao mesmo tempo, o movimento é bem equilibrado. Tudo flui facilmente com força suficiente, mesmo na origem, para ir direto ao limite. Isso se relaciona com o movimento específico do fígado, como uma mola dando impulso. Então, o que ela está explicando aqui neste momento? Que se o seu fígado estiver funcionando bem, o fluxo menstrual, a mulher ela vai receber o sangue no útero para que haja o sangue no útero no momento em que se vai menstruar e que esse sangue vai sair livremente do útero durante a menstruação. Se você tiver qualquer desequilíbrio no seu fígado, você terá bloqueio na passagem do sangue menstrual. Então pode ser em forma de uma menstruação atrasada, o sangue não vai sair dali. Pode acontecer do sangue não chegar no útero no tempo correto, né? Então, assim, a menstruação vai atrasar não porque o sangue está parado no útero, mas porque ele não chegou no útero. Então, pode ser uma deficiência do sangue do fígado, uma estagnação do sangue do fígado. O que aconteceu com esse fígado? Que o sangue não está com livre fluxo. Por que esse sangue não está saindo na hora certa? E aí ela mostra Xie, porque ela falou do Shu-Xie. Xie significa fluir para fora. É usado para a água que flui e vaza. A força Yang baseia-se no armazenamento do sangue, mas deve ser uma força muito equilibrada e nutrida, que permita ao fígado dar um impulso controlado para circular e se espalhar por toda a parte. Esse é exatamente o duplo movimento que temos em todos os níveis da fisiologia e da psicologia do fígado. O sangue que é mantido pelo fígado é mantido para ser libertado. Não há por que guardar algo para mantê-lo. É mantido para ter efeito. Então, isso que é o grande lance do fígado, né? O fígado ele tem a capacidade de reter, mas é ele que, quando você vai estudar fisiologia energética, e coloca assim: a energia do baço sobe, a energia do pulmão desce, né? A energia do rim ela é ascendente. Então, se a gente vai estudando quem que sobe, uma parte do rim é ascendente, outra parte do rim é descendente.
O fígado, ele é o único órgão que você coloca ali que ele dissipa para todas as direções. E quando você vai estudar a fisiologia energética e a fisiopatologia do fígado, coloca que a principal função do fígado no nosso organismo é manter o fluxo suave de energia e de sangue. Quem mantém o fluxo suave de sangue? O Ti. Então, quando você tem energia suave, você tem sangue suave. O que é, então, a principal missão do fígado? Manter o fluxo suave de energia e sangue para o corpo todo, incluindo a menstruação. Então, na medicina chinesa, a menstruação regular, ela é uma menstruação que vem a cada 28 dias, podendo vir mais ou menos 2, então pode vir entre 26 e 30, com mais ou menos 5 dias de fluxo, sendo o segundo e terceiro dia do fluxo menstrual um pouco mais intensos, mas os outros são leves. O sangue não pode estar escuro, não pode ter coágulo e essa mulher não deve ter TPM e nem cólica. Então, isso é uma menstruação perfeita. A gente está com 62 pessoas online agora, várias mulheres, e a pergunta é, será que todas as mulheres que estão aqui, o fluxo está perfeito? 28 dias, sem coágulo, um sangue vivo, sem cólica, sem TPM, sem dor, sem alterações emocionais muito grandes? Então, se a resposta é sim para tudo isso, seu sangue menstrual é maravilhoso, está super harmônico, isso significa que o seu fígado está conseguindo fazer a função yin dele de armazenar o sangue, mas também controlando o yang, que é de libertar isso com suavidade, no tempo certo, no volume certo. Então aqui, ó, a Léo já disse que não, a Aise disse que também tem que cuidar do fígado, Fernandinha também está dizendo que precisa cuidar do fígado. Então todas vocês, mulheres, que tiverem qualquer alteração do fígado, pode ter certeza que o sangue não está correto. O fígado não controlando essas funções, a sua menstruação não está correta, a sua menstruação não está legal, tá? Então aqui, ó, a Neudivânia disse 42 anos e 8 meses sem menstruar. Tá muito jovem para estar 8 meses sem menstruar. Alguma coisa está acontecendo. Vamos seguir aqui. Podemos ver, portanto, que o fígado tem um papel tão importante na menstruação e na quantidade de sangue que sai. O fígado está superexcitado ou há fogo no fígado, haverá uma incapacidade de manter o sangue, causando fluxo excessivo ou até hemorragia. Se você tiver calor de fígado, uma ascendência do yang do fígado, se você tiver aí um excesso no fígado, o seu sangue vai vir com muita violência. Então os fluxos vão vir intensos, hemorragia alta, o sangue muito vivo, porém num volume muito grande. Então o que a gente escuta dessas mulheres? Ah, minha cama amanheceu lavada de sangue, o absorvente noturno não deu conta, porque existe calor de fígado. Como que vai estar a língua de uma mulher que tem calor de fígado? A lateral da língua vai estar com vermelho num tom mais escuro do que o resto da língua. É uma das maneiras de você avaliar. O pulso do fígado, né, na avaliação de pulso, vai estar mais rápido, vai estar mais superficial que os demais pulsos. Como de costume, no fígado, muitos bloqueios são causados por emoções e distúrbios psicológicos, nos quais a emoção e o caos interno são incapazes de ser eliminados. Tudo que eu falei até agora foi só para chegar nesse parágrafo. Então eu vou ler esse parágrafo de novo, porque ele é importantíssimo. Como de costume, no fígado, muitos bloqueios são causados por emoções e distúrbios psicológicos, nos quais a emoção e o caos interno são incapazes de ser eliminados. Não podemos esclarecer a nossa disposição interior e não conseguimos relaxar e ter uma circulação normal em nossa mente e sentimentos. Isso leva ao bloqueio do Qi do fígado por emoções, e os distúrbios emocionais são sempre um tipo de incapacidade de liberação. Para tudo e presta atenção na tia Fernanda agora, porque essa era a parte mais importante. Pessoal, quando a gente estuda síndromes complexas em medicina chinesa e chega lá na fase de estudar o fígado, as funções do fígado,
a gente vê que a síndrome mais comum de todas as síndromes, de todos os órgãos e de todas as vísceras é a estagnação do Qi do fígado. Então, de todas as síndromes, de todos os órgãos e de todas as vísceras, a síndrome mais comum, ela é a estagnação do Qi do fígado. E a estagnação do Qi do fígado, ela acontece por estresse emocional. Aí vem a pergunta, estamos vivendo no ano de 2022, aqui no Brasil, a gente está com uma pandemia que agora está mais controlada, graças a Deus, nós passamos por 2 anos aí de fica em casa, vacina, não vacina, e agora está todo mundo pegando Covid geral, não é isso? Muita gente quebrando, um monte de empresa quebrando, um monte de gente ficando desempregada, um monte de gente ficando doente. O que acontece com o fígado num meio desse, gente, né? Confusão política e assim vai. O que acontece com o fígado? A primeira reação do fígado ao estresse emocional é virar para você e falar assim: eu não vou circular energia. Só que a função principal da energia, do Qi, dos sopros, como Elizabeth Rochat chama no livro, nos livros dela, é mover o sangue. Essa é a função primordial do Qi, mover o sangue. Se você passa um estresse e bloqueia o Qi do fígado, o sangue do fígado vai parar de circular. E aí vem a pergunta: como que uma mulher estressada engravida? Como que vai ter um livre fluxo de sangue na menstruação ou um livre fluxo de sangue chegando ao útero se a mulher está estressada? Se ela não consegue esclarecer as suas disposições internas, como Elizabeth colocou aqui. Então, o que a gente tem que fazer para começar, para ter uma menstruação saudável, né? Para a gente ter aí um fluxo que seja esse fluxo maravilhoso de 28 dias. Deixa eu só botar esse serzinho no meu colo aqui, né? Esse fluxo de 28 dias, fluxo de 5 dias, sem estar muito exagerado, sem estar atrasado, sem ter cólica, sem ter TPM. Consertar as nossas emoções, acalmar as nossas emoções, permitir o livre fluxo de Qi do fígado, que vai parar se você se estressar. Tá, e depois o segundo momento, a sua paciente ou você quer engravidar? Então a sua emoção do fígado precisa estar suave. A sua emoção do fígado precisa estar lisa, harmônica. Quais são os principais sentimentos que afetam o fígado? A raiva reprimida, a frustração, a culpa e o ressentimento. Olha que situação. Vamos de novo. Raiva reprimida, culpa, a frustração, o ressentimento, estão todos ligados, e a submissão, que estava faltando, são 6, estão todos ligados ao fígado diretamente. Vocês querem que eu repita ou alguém quer digitar isso aí enquanto eu estou falando? Porque eu vou acabar esquecendo, tá, gente? Vocês não acham que a memória é tão boa assim, não. Mas vamos lá. A raiva reprimida, a frustração, o ressentimento. Olha que beleza que é isso daqui, hein? A submissão e a culpa. 6 sentimentos que estão relacionados à função do fígado. O que a gente vê muito nas mulheres que são tentantes? A mulher casa, o marido tem sonho de ter filho, a esposa tem sonho de ter filho e por algum momento, alguma situação, essa mulher não consegue engravidar. Então passa 4 meses, 5 meses, 6 meses, 10 meses, não consegue engravidar. E aí o que vai acontecer? Ela começa a se sentir culpada porque não consegue engravidar. Só esse mínimo sentimento de culpa que aparece no momento que ela quer engravidar bloqueia o Qi do fígado e não vai permitir que esse útero receba o sangue menstrual, que essa mulher tenha fluxos regulares, que é a base da fertilidade, você ter aí um fluxo regular. Uma mulher que passou a vida inteira sendo submissa, então não pôde fazer a faculdade que queria, não pôde ter o emprego que queria, não pôde ter o casamento que queria, enfim, não teve nada do que ela queria. Ela vai ter facilidade em engravidar? Ela vai ter fluxos menstruais saudáveis? Normalmente, obrigada gente que vocês estão aí digitando para mim, valeu. Normalmente não vai ter fluxos bons, porque ela foi submissa a vida inteira. Pessoas que sofrem também de uma falta de sentido de direção na vida, que é você traçar uma meta, a minha meta é fazer tal coisa, e essa pessoa não realiza essa meta, se vocês forem ver,
No Atlas de Acupuntura aparecem pontos que estão escritos desse jeito. Esse ponto permite ao fígado dar foco e sentido de direção na vida. Isso é uma função do fígado, ok? Então, se essa pessoa não consegue traçar metas ou ela se frustra por não conseguir atingir as metas traçadas, o fígado também não vai funcionar direito. O que eu estou querendo dizer com essa leitura toda, né, enorme, que eu dei essa volta toda para chegar aqui? Que não existe saúde da mulher, não existe mulher saudável, fluxos regulares, se emocionalmente essa mulher não estiver equilibrada. E aí eu pergunto para as meninas que estão aqui, né, nesse momento, tem muitas mulheres aqui presentes. Vocês estão bem emocionalmente? Vocês estão se sentindo tranquilas, focadas, conseguindo dar aquele check maravilhoso em cada uma das metas que vocês traçam? Vocês estão livres de toda a frustração? Vocês já conseguiram resolver toda a frustração, toda a culpa? Já conseguiram botar numa caixa e fechar com cadeado toda a submissão que você já pode ter sofrido na sua vida? Né? Será que as pessoas, todas as mulheres que estão aqui, estão de bem com o seu próprio fígado? Né? Então essa é a pergunta. Vocês estão ressentidas? Vocês estão frustrados? Vocês estão se culpando de algo? Precisa limpar o fígado. E aí vem a pergunta que todo mundo quer entender, né? Aliás, deixa eu abrir um parênteses antes de responder a pergunta que eu nem fiz ainda. Por que é dado ao fígado tanta responsabilidade do livre fluxo, né? Do trabalhar as emoções? Gente, o fígado é o elemento madeira. Madeira, a gente fala que a gente precisa ser flexível como a madeira. Quando você vê uma árvore aí da sua casa, olha pela janela da sua casa, não sei se tem árvore aí perto, quando venta muito, aliás, o vento, ele é o fator patogênico do elemento madeira, o vento representa, o vento ele chacoalha a árvore não cai. A árvore ela vai se adaptando ao movimento do vento. Então, o que é o elemento madeira? O elemento madeira é o elemento da adaptação. Ele é o elemento que faz com que você consiga se mover conforme o vento, conforme a música, desviar dos problemas, consegue fazer com que você seja flexível diante dos problemas, consegue fazer com que você ascenda para a luz, que você encontre a luz. Para onde vai a árvore quando ela cresce, o elemento madeira? Ela vai em direção ao céu. O que o elemento madeira permite a você, mulher, você é homem também, mas hoje eu estou falando de fisiologia feminina. Quando você está de bem com o seu fígado, isso permite que você acenda as suas ideias para o espiritual, para o elemento fogo, para os céus. É algo que anima o seu Shen, leva energia para cima, para os lados, que você se expanda as suas ideias, realize os seus desejos, realize as suas metas, sem culpa, sem submissão, sem ressentimento. Quando você tem todos esses sentimentos ruins, você bloqueia o movimento natural do elemento madeira, que é de expansão, que é de procurar o que está acima de você. Então vamos botar fogo nessa madeira, gente. Vamos botar isso aí para circular, vamos encontrar os nossos caminhos, acender e transformar e nos expandir em relação à vida para que uma nova vida seja possível. Se você está preso no ressentimento, está presa na culpa, está presa na submissão, bloqueando o seu movimento de flexibilidade, bloqueando a sua expansão, bloqueando chegar aos céus, como você vai gerar uma nova vida? No caso de tentantes. Então, o fígado precisa estar limpo, ok? Muito bem. Aí vem toda a questão. Como é que eu vou fazer, Fernanda, para poder limpar esse fígado? Como é que eu vou fazer para permitir o livre fluxo de ti e sangue do fígado? Então eu vou falar alguns pontos de acupuntura, vocês anotem os pontos de acupuntura aí e quem não é acupunturista procura depois onde eles ficam, eu não vou conseguir mostrar todos para vocês. Então o primeiro ponto de acupuntura que vai ajudar a manter o livre fluxo do Qi do sangue do fígado se chama F3. F3 está um pouco acima da união do dedão com o segundo dedo do pé. Vai lá ler a função de F3 e vocês vão encontrar que a principal função de F3 é manter o fluxo suave do Qi do sangue, que nada mais quer dizer que é fazer com que o fígado funcione do jeito que ele precisa funcionar, ok? E aí a gente precisa trabalhar muito o mental dessa mulher, né? Precisa trabalhar muito esse monte de sentimento ruim que está bloqueando essa disposição interna dela, essa explicação das coisas que ela sente.
Então a gente pode subir e usar o ponto VB20. Vocês podem usar VB14, são pontos da vesícula biliar. Para quem não sabe, vesícula biliar divide elemento com fígado. Então tem funções que se apoiam, tem funções aí que se complementam. E os pontos de vesícula, eles estão na cabeça. Portanto, ajudam a controlar aquilo que está dentro dela, como os seus pensamentos, os seus bloqueios emocionais. Então, VB20 é bom, VB14 é bom. Tem outros pontos que também são muito bem-vindos. Estou dando só algumas sugestões, ok? E, obviamente, vocês podem usar pontos que estão relacionados diretamente ao Shen, né? Diretamente ao coração. E aí vocês podem usar C7, CS6, CS7. Vocês podem usar todos esses pontos que vão acalmar a mente, vão abrir os orifícios da mente e vão fazer com que essa mulher ela se olhe como não se estivesse dentro do próprio problema. Eu gosto muito de CS7 para isso, fazer com que você se veja de fora de você. É muito mais fácil você dar palpite do problema alheio do que você entender o seu próprio problema. Então, CS7, que abre os orifícios da mente, faz com que você se enxergue de fora do problema. Então, pessoal, tudo que Elizabeth de Rochat quis dizer nesse pedaço desse capítulo, eu não li o capítulo inteiro, ele é bem maior do que isso, foi falar para vocês, antes de querer uma menstruação harmônica, antes de querer ter um filho, gestar um filho dentro desse útero maravilhoso que cada mulher recebeu, vocês precisam ter o fígado limpo. As emoções que poluem o fígado precisam se dissipar para permitir que você seja flexível, expansivo, que busque a energia celeste de forma adequada, para que isso possa fazer com que o seu útero seja perfeito para uma gestação. Certo, pessoal? Alguma dúvida aí? Sim, eu vou tentar deixar gravado, tá, gente? Porque eu já não entendo mais nada desse Instagram nesses últimos tempos que eu fiquei aí sem fazer a leiturinha, mas se ele me permitir gravar, eu vou deixar gravado sim e vou deixar no YouTube também. Mais alguma dúvida, gente, que vocês têm aí? Ó, obrigado por colocar os pontos. Ó, F3, VB20, VB14, C7, CS6, CS7. Tem outros pontos, mas esses são os mais indicados, ok? Então, gente, se vocês quiserem aprender esse nível de medicina chinesa, que é buscar a função, buscar a ligação no elemento, qual é a energia celeste representa o elemento, qual é a disposição do elemento, e depois entrar num acordo o que você deve fazer, procurem as leituras de Elizabeth Rochat. Eu só li um trecho dela e interpretei para vocês. Quem me ensinou foi Elizabeth Rochat. E é por isso que há mais ou menos 2 anos e meio eu recomecei o meu estudo de medicina chinesa clássica com ela para poder trazer esse tipo de profundidade, esse tipo de conteúdo para vocês. Todo acupunturista em algum momento vai precisar largar o básico e entrar naquilo que é profundo, naquilo que tem a explicação, tem a razão de ser. E eu indico sempre Elizabeth, porque existe a Fernanda que ensinava acupuntura antes de Elizabeth Rochat e a Fernanda que ensina acupuntura depois de Elizabeth Rochat. Quem puder, Campinas e São Paulo, começando no dia 12 de agosto, terminando no dia 23 de agosto, procurem Editora Inserir e vamos nos encontrar lá para aprender medicina chinesa juntos, tá bom? Gente, tempo de tratamento depende muito, porque você pode estar curando a pessoa e ela sofrer uma outra frustração e ser um gatilho para tudo aquilo que ela sentia. Eu gosto sempre de falar que em saúde da mulher é de 1 a 3 meses de tratamento para você começar a ver mudanças, mas é muito particular, é muito individual, mas de 1 a 3 meses a gente já precisa ter essa mulher falando, eu estou me sentindo melhor, eu estou menstruando melhor, eu estou lidando melhor com os meus sentimentos, tá? Rochat. Escreve, ó, vou colocar aqui pertinho de vocês, ó. Elizabeth com S, Rochat é C-H-A-T no final, R-O-C-H-A-T de Lavalée. A Elizabeth, gente, ela não tem redes sociais, tá? Ela não tem Instagram, infelizmente, não tem Facebook, ela já é uma senhora e ela fala inglês e fala francês, então, e algumas palavras de português, então fiquem tranquilos que Emília Firmino, que é a tradutora dela aqui no Brasil, já vai estar junto com ela e vai traduzir essas preciosidades dela pra gente, tá? E esse livro, gente, tem disponível na Editora Inserir, tem outros livros dela que eu sempre gosto de vir aqui ler, o 101 Conceitos-Chave é maravilhoso, Duplo Aspecto do Coração é maravilhoso,
Todos os livros da Elizabeth estão à venda na editora Inserir, tá bom? Elizabeth com S-A, tá? Não é com Z, o Elizabeth dela. Elizabeth Rochat é R-O-C-H-A-T. Beleza, gente? Fico feliz que vocês tenham gostado. Vou deixar gravado para vocês e a gente segue sempre junto aqui, sempre que o Instagram me permitir, que eu não estiver tão maluca com tanta coisa acontecendo, eu sempre vou voltar para ler um pouco mais de Elizabeth para vocês. Um beijo grande, fiquem bem, desintoxiquem seu fígado e a gente se vê nas próximas. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.